O Itachi não tem uma velocidade extrema como a do Rock Lee. Não, não. Ô, Peter, peraí. Você quer falar que o Itachi não tem a velocidade desse Lee aqui, cara? Ele é mais rápido do que esse Lee aqui. Fala, galera, bem-vindos a mais um react aqui no canal. E hoje, novamente, vai ser outro vídeo do Peter do Ei Nerd. O anterior foi Itachi versus Gaara, tá? Mas muita gente foi lá nos comentários falando, Júlio, esses argumentos aí que você falou, o Peter já refutou no vídeo dele respondendo os comentários de Itachi versus Gaara. Então é esse vídeo que a gente vai ver hoje, tá? Vou ver se as respostas que o Peter deu me fazem mudar de ideia, tá? Então vamos conferir, tá? A última batalha mortal que saiu, Itachi versus Gaara, deu muito o que falar. E isso aconteceu principalmente porque o personagem favoritinho da galera perdeu, pra variar, Dodói. Ele é fanboy. Sou fanboy do Itachi não, hein? Sou chamado de hater do Itachi lá na família Ninshu. Se você não conhece meu canal principal, vou deixar aí no link aqui na descrição, tá? Muitas batalhas que eu faço sobre o Itachi perde e eu sou chamado de hater, mano. Sou chamado de hater. Ser chamado de fanboy aqui pra mim é novidade, hein? Novidade, ser chamado de fanboy do Itachi. Hoje eu tô aqui pra ler os comentários e as dúvidas de vocês e pra tentar responder vocês da melhor forma possível. Bora lá! Estranhos, Peter aqui. Gaara vs Itachi, uma batalha bastante inusitada. Por quê? Porque muita gente nem pensava em comparar esses dois, né? Já que eles nunca se encontraram e quase não tem nada em comum. Tipo, não tem nada a ver, né? De fato, eles nunca se encontraram, tá? Nunca. O Gaara não sabe absolutamente nada sobre o Itachi e vice-versa. Fora o fato só de terem a infância triste e lascar. Fora isso, na boa. São bem diferentes. Mas isso aqui é normal, né? Em Naruto, a gente sabe disso. Só que essa batalha mortal começou a ser, digamos, necessária, principalmente depois de um vídeo que a gente fez sobre os 11 personagens de Naruto que derrotariam o Itachi. Lá a gente colocou alguns personagens que potencialmente poderiam vencer o Itachi numa luta, e entre eles estava o Gaara. A galera nos comentários xingou muito, se descabelou, deu vídeo. Sabe como é que é? Como assim o cara que perdeu pro Deidara poderia ganhar do Itachi, que ganhou do Deidara? Muita gente duvidou de mim por colocar o Gaara ali. Afinal, o Gaara é um personagem tão fraco, né? Por isso. Fraco ele não é não, mano. Muito pelo contrário, tá? Muita gente acha que ele é até superestimado, na minha opinião. Eu trouxe essa batalha mortal e provei por A mais B, numa análise imparcial, que o Gaara tem todas as condições de vencer o Itachi numa luta justa. Mas é claro, surgiram algumas dúvidas e outros pitis, normal. Então eu tô aqui pra responder cada um desses comentários. O pessoal separou pra mim, eu vou responder agora aqui pra vocês. Eu não vi o que eles mandaram pra mim, tá aqui agora. Eu vou ler junto com vocês e vamos tentar ver se eu consigo agradar a galera, ok? Então já deixa o seu like e vamos seguir. O Gabriel Fúria, ele disse 11:26. Itachi se destacando com 5 pontos, enquanto o Gaara tem 5. Tá bom. Esse tudo bem, seus Mequetrefe. Eu acho que esse foi o comentário que mais se repetiu, inclusive, né? Eu vi muita gente falando sobre isso. Eu realmente me confundi enquanto eu falava e nem percebi. Foi mal, acontece. História em bala, troca um númerozinho só. Acontece. Eu quis dizer que o Itachi se destaca com 5 pontos. 5 pontos no terceiro databook. Ele tem tanto ninjutsu, quanto genjutsu, quanto inteligência. Enquanto o Gaara tem 4 pontos. 4 pontos, Gaara, inteligência. Então ele tá falando da inteligência. No caso, Itachi tem mais pontos em inteligência do que o Gaara. Eu só quero pontuar aqui que é só um ponto de diferença. E quando eles falam inteligência, eles estão falando em todas as áreas da inteligência como um todo. O Itachi tem uma inteligência mais voltada, né, pra filosofia, política. Isso a gente pode ver muitas vezes durante o anime, principalmente quando ele aconselha o Naruto sobre o que é ser um Hokage. O Itachi também é estrategista em batalha, claro, mas ele não foi mostrado usando estratégias tão complexas nas batalhas que ele teve. Claro, galera, ele descobriu a fraqueza do Shibaku Tensei, mas vamos combinar, né? Era uma bola preta puxando tudo nos arredores. Era meio que intuitivo. Mano, aqui eu discordo. Intuitivo não, mano. Intuitivo também não é não. Como é que você vai saber que atacando aquele núcleo ali vai parar a técnica? Porque ali tinha o Ubi, que também não pensou. Tinha o Hashibi lá também, que é outra mente, né? Outro cérebro pensando. Também não notou. Naruto também é tido lá como burro, mas o Naruto não é burro. Ele notou a fraqueza lá das Gudoudamas, a Senjutsu, e não notou do Shibaku Tensei. Mas o Itachi notou. Então é sim um feito de inteligência alto do Itachi, tá? Não é intuitivo. Já o Gaara usou de estratégias mais vezes do que o Itachi. O que a gente pode ver principalmente na luta dele contra o pai, Gengetsu, contra o Madara e contra Shigezane na novel. Claro, o Itachi é mais inteligente que o Gaara, isso é óbvio. Mas a diferença não é tanta pra mudar algo decisivo na batalha. Morsa 002, kkkk. Muito massa o cabelo do Shun.
E a cara do Ryoga feita de tecido invisível na camisa do peito. Galera, isso aqui é porque eu tava usando um chroma aqui e ficou uma camisinha... Eu até comentei isso no React, mano. Foi muito engraçado. A camisinha não, né? Um pedacinho verdinho aqui na minha camisa. E o editor, Mequetrefe, em vez de colocar uma máscara aqui, deixou lá parada. Porra, editor, vou te falar, hein? Eu tinha que aguentar esse tipo de comentário por tua causa, hein? 7BR, meu Sharingan não consegue ver o Itachinho perder pro Gaara com o cabelo ajeitado pela mãe. Cabelo ajeitado pela mãe é foda. Calma lá, 7BR, né? Se o Batalha Mortal fosse, na verdade, um penteado mortal, é um Naruto com a fé. Aí pode ter certeza que o Gaara com esse cabelinho lambido pela vaca Cara, que cabelo é esse, mano? Puta, mano. Que é isso, cara? lá ia levar uma surra pro Itachi com os cabelos sedosos que ele tem. E enquanto você chamar o Itachi de Itachinho, você não vai ver ele perdendo pra ninguém. Fica a dica. O Bruno Style 10. Não, o cara aqui fez um quinto databook aqui de Naruto só pra explicar a vitória do Itachi, eu acho. Galera, como vocês estão vendo, esse cara mandou um textão, então eu nem vou ler tudo, só as partes mais importantes. E valeu pelo comentário, Bruno, tamo junto aí, bora lá. E aí, Peter, sou teu fã e, cara, concordo com grande parte do que você disse, exceto na parte que o Itachi perde. Então, Bruno, você não concordou com absolutamente nada do que eu disse, concordou com tudo e na parte que ele perdeu, você discorda. Enfim, segue aí. Itachi poderia efetuar uma corrida em direção ao Gaara, utilizando até mesmo de seus clones, que podem explodir ao serem desfeitos para criar aberturas. Isso é verdade, hein? Bora ver a resposta do Peter. O Itachi correr na direção do Gaara é o mesmo que pedir para ser capturado. O Itachi não tem uma velocidade extrema como a do Rock Lee. Não. Ô, Peter, peraí. Você quer falar que o Itachi não tem a velocidade desse Lee aqui, cara? Ele é mais rápido do que esse Lee aqui. Essa velocidade do Lee foi copiada pelo Sasuke Genin, tá? Sasuke esse que ficou muito mais rápido no Shippuden. Nem se compara, tá? Nem se compara. Tanto que ele é elogiado lá pelo Yamato, ele se move sem Naruto, Sakura conseguir notar, nem o Sai. Yamato fica surpreso. A velocidade dele é elogiada pelo Deidara também. Mano, Sasuke ficou muito mais rápido do que essa velocidade aqui do Lee, sem os pesos. No Shippuden, nem se compara, mano. E o Itachi rivaliza com aquela velocidade do Sasuke, tá? Então o Itachi, ele automaticamente, por feito, ele tem uma velocidade superior à do Lee sem os pesos. É só você escalar o Sasuke e o Itachi, tá? Então, mano, por feitos, o Itachi é muito mais rápido do que esse Lee aqui. Ou uma força física e durabilidade impressionante, como o Kimimaro. E isso eu tô falando de personagens que conseguiram ultrapassar e quebrar a defesa dele no clássico, né? Quando ele era muito mais fraco do que ele é hoje. Agora o ponto é, quanto mais você se aproximar do Gaara, mais fácil vai se tornar para ele lhe capturar com a areia, né? Porque quanto mais você se aproxima de um alvo, mais facilita para ele lhe capturar. Então, se o Itachi se aproximar muito, vai facilitar um pouco a vida do Gaara aí para poder capturar ele, considerando aqui que é um Gaara bem mais experiente do que o do clássico, né? Então, ele sem dúvidas vai conseguir. Clones explosivos não serviriam pra nada, já que a linha do Gaara já defendeu outras pessoas da explosão do Joki Boy e do Gengetsu. Mas para distração serviria, e muito. Caso Itachi usufruísse de sua velocidade máxima e partisse pra cima do Gaara usando o Mangekyo Sharingan para desviar da areia que fosse em sua direção, este poderia pelo menos chegar perto do Gaara, da mesma forma que Momoshiki chegou perto dele. Comparar a velocidade do Itachi, que nem é um ninja de extrema velocidade, com o fucking Momoshiki, um fucking deus, Super Momoshiki é mais rápido. Momoshiki se aproximou por ser muito mais rápido que o Não, sem dúvidas. Esse daqui, esse Super Momoshiki aqui, é muito mais rápido que o Itachi. Itachi. E mesmo assim, foi capturado. Como falei lá no primeiro react, essa cena aqui não existe no mangá, tá? Não existe. No mangá é totalmente diferente. Ah, mas Boruto não tem filler, tá? Mas se você tem uma cena no anime e essa cena é diferente no mangá, qual é a que prevalece? Qual é a que o autor fez? Do mangá, cara. O autor não tá desenhando o anime, ele desenhou o mangá. Se essa cena foi alterada no anime, foi ideia da produtora. Simples, tá? Então, se tem duas cenas do mesmo acontecimento, diferente, o mangá prevalece. Primeiro vem mangá, depois anime. O Itachi, que é bem mais lento, não conseguiria chegar perto, galera. Vocês têm sempre que lembrar que o Gaara defendeu a Amaterasu. Novamente, não defendeu do Amaterasu, Kagutsuchi. Tá? Muita gente fala, mas o que é que tem? Se ele defendeu do Kagutsuchi, defendeu do Amaterasu. Não, não é a mesma coisa, tá? O Amaterasu surge próximo ao alvo e o Kagutsuchi é lançado. O Kagutsuchi está aqui perto do Sasuke, ele vai e dispara igual um Katun normal, tá? O Amaterasu não, surge próximo do alvo e já cola, tá? Então,
tempo de reação é minúsculo, mano, minúsculo. O próprio Yondaime Raikage desviou por um Tris, tá? Então, o que é mais rápido? O Yondaime Raikage ou a areia do Gaara? Isso aqui é consensual, eu acredito, né? Não acho que tem alguém que pense que a areia do Gaara é mais rápido do que o Raikage. Só se você dizer que aquela cena lá que aquela cena lá que a areia brota lá pra defender o Sasuke do salto do Raikage é mais rápido do que o Raikage só por causa daquilo, não. O Raikage nem sequer usou a velocidade dele ali, ele só deu um pulo pra cima pra dar um chute. Não foi a velocidade dele, nem se compara com a velocidade do Raito Shunshin que ele usou pra desviar do Amaterasu novamente por um Tris. O Amaterasu, galera. Bem, galera, o resto do argumento dele se baseia no Itachi, né, conseguindo se aproximar, porque o Momoshiki conseguiu e usando o Amaterasu, né, coisa que a gente já mostrou ser incabível aqui. Outro ponto, se o Amaterasu pegar, tá, beleza, o Gaara tem a armadura de areia. Mano, olha a velocidade da armadura de areia se desfazendo pra ele trocar, botando... O que é mais rápido, cara? Ele trocar a armadura de areia ou ele tomar outra Amaterasu? Eu acho que outra Amaterasu é mais rápido do que ele trocar a armadura. Predador RJK10, olha o nome, o Predador já fica até com medo, esse é hater casca grossa. Peter, faz L versus Kira, quem apoia? Pô, como assim, cara? Só tu vê o anime, rapá. Assiste o anime que essa batalha já tá lá, não precisa mais mostrar. Sou eu mesmo, é aquele que tu tá pensando. Ele diz o seguinte, Itachi conhecia o Izanami e o Izanagi. Provavelmente, se ele soubesse que não seria possível se aproximar do Gaara, ele se usaria como isca e depois usaria o Izanagi para conseguir uma brecha contra o Gaara. Essa estratégia funcionou até contra o Shisui, que tinha um Sharingan super desenvolvido. Mano, assim, eu acredito que Izanagi não, cara. Izanagi não. Primeiro que o Itachi nunca usou o Izanagi na obra, então considerar isso numa luta, eu acho errado. E até porque seria prejudicial a ele. Imagina, sacrificar ou o Tsukuyomi ou o Amaterasu. Porque tá, num olho ele tem o Amaterasu, no outro ele tem o Tsukuyomi. Ele vai sacrificar um dos dois pra usar um Izanagi? Não. Por que não funcionaria contra alguém como Gaara? Bom, vamos lá. A diferença aqui é que o Shisui não tem o escudo de areia que defende ele mesmo quando ele não vê o ataque vindo. Ou tem? Bem, o nome desse eu não consigo ler, mas vamos lá. O cara é um fanboy nato. Ih, já vem. Os argumentos que ele usou pra tirar a... Mano, ó, quando começa argumentando assim, eu posso até estar concordando com você. Mas, mano, perde credibilidade, tá ligado? Você já chega atacando o cara, ah, isso aí é fanboy. Mano, entenda o ponto do cara e tente rebater o argumento, não atacar a pessoa, tá ligado? Fica a dica aí. A maior arma do Itachi foi de mais baixo nível. Ih, complicou, hein? Complicou. Ele descobriu a maior arma que o Itachi teria, pois sabia que isso daria vitória ao Itachi. Ha, ha, ha. Quanto a Matsukami, é sim do Itachi. Não, não, não. Não é. Shisui deu o olho dele pro Itachi, não deu? Pela sua lógica do Peter, o poder do Naruto que vem da Kurama não deve ser considerado, pois nem é dele, entre aspas. O Genjutsu estava Não é a mesma programado coisa. para fazer tal coisa, mas o Itachi poderia alterá-lo se quisesse. Tanto que o Corvo estava programado para dar a ordem pro Sasuke de proteja Konoha e o Itachi alterou isso, fazendo o Genjutsu quebrar o Edo Tensei. Peter não quer considerar isso, pois sabe que isso daria vitória ao Itachi. Risos para KRL. Ah, vamos lá. Eu não concordo que o Koto pode ser considerado, não é nem pela questão aqui do comando, nem é por isso, cara. O ponto é que o Itachi vivo, ele não poderia usar o Koto Matsukami, porque o tempo não se completou. Isso não foi eu que disse, cara, foi o próprio Itachi. Lá quando o Killer Bee pergunta por que você mesmo não usou o Koto Matsukami no Sasuke, qual foi a resposta do Itachi? Eu não poderia, entendeu? E ele ainda fala o porquê. Eu não poderia, porque o olho do Shisui requer um tempo de 10 anos para recarregar. Ou seja, ele condicionou o não poder ao tempo. Ou seja, não poderia usar enquanto ele estava vivo. Ele morreu antes do tempo se completar. E o tempo se completou depois da morte dele. Se você parar pra pensar, o tempo se bate certinho, mano, cronologicamente. Tá? Se você pegar ali a idade do Sasuke e do Naruto como base, o Sasuke tinha 7 anos quando o clã foi massacrado pelo Itachi, tá? E aí tem um hiato aí de 5 anos até ele se formar na academia, que ele se forma com 12. Então aí já foi 5 anos, metade do tempo. Passa mais um ano que ele sai da vila com 13. Aí tem mais 3 anos do hiato lá, 2 anos e meio para 3 do hiato do clássico para o Shippuden. Sasuke aí tá com 16 anos, correto? Aí tem Naruto da mesma idade que ele, poucos meses mais novo. No Ataque do Pain, Naruto fala que tem 16 anos. Na guerra, o Naruto completa 17. Ou seja, o Sasuke também tinha 17. E ele tinha 7 no Massacre do Clã. 10 anos certinho, mano. Kishimoto cravou 10 anos e bate exatamente com o tempo do olho do Shisui recarregar, tá? Na guerra. Galera, eu tava só esperando os fanboys do personagem com mais fanboys de toda a obra de Naruto me chamarem de fanboy porque ele perdeu uma lutinha. Cala a boca!
Rapaz, é complication, hein? Primeiro eu quero dizer, sim, eu sou fã do Itachi, eu gosto pra caramba do Itachi. Não é o meu personagem favorito, mas acho que é o segundo. Né? O meu primeiro personagem favorito é o Pen. Meu segundo o segundo também. é o Itachi. Então não tem essa, que eu não sou fã do Itachi. Agora, querer falar que o olho do Shisui é pro Itachi, que o Kurama é pro Naruto, é querer muito sentar no colo do Itachi, cara, na boa. O Genjutsu do Kotomatsukami estava programado para proteger Konoha. E Itachi não mudou isso em momento algum. Exato. Quando o Jutsu foi usado nele mesmo, ele estava com a ordem de proteger Konoha, ou seja, foi contra as ordens que o Kabuto tinha implantado na cabeça do Itachi. Se o Itachi quisesse mudar o que o olho estava programado para fazer, ele teria que colocar o olho do Shisui no lugar de um dos olhos dele. O que ele não fez. Fora que no fim das contas o Itachi destruiu o olho. Então nem tem por que falar dele. Você falar do Kotomatsukami como se fosse do Itachi, é o mesmo que eu dizer que o Gaara pode chamar o Shukaku pra ajudar ele, mesmo sem ser mais o Jinchuri. Risos pra KRL também, viu, seu Mequetrem? Alisson Oliveira, só não concordo com você porque você não falou nenhuma vez do Izanagi. Sei que Izanagi perfeito precisa de chakra do Senjutsu, do Senjutsu Uzumaki, mas não se pode falar de uma batalha mortal de um Uchiha como o Itachi, sem ao menos mencionar essa possibilidade. Olha, eu não falei do Izanagi porque o Itachi nunca usou, e se usasse só iria perder um olho. Ele pode usar? Pode, claro, mas o Itachi é um gênio inteligente o suficiente pra saber que usar o Izanagi ia ser pior pra ele do que pro Gaara. Primeiro que o Izanagi exige muito chakra, coisa que o Itachi não tem. Segundo que mesmo que o Itachi forjasse a própria morte com o Izanagi e tudo mais, ele não vai ser capaz de surpreender o Gaara por conta da defesa absoluta que vai defender ele mesmo sem ele ver, mesmo sem ele não precisar ver. Então assim, o Itachi perderia um olho de graça. A Vida é Bela disse, nossa, eu jurava que o Itachi era invisível. Parabéns, muito boa análise. Pedro, o Itachi não consegue mandar um corvo perto do seu oponente e assim lançar um Genjutsu? Foi isso que eu falei lá no primeiro react. Valeu, Vida é Bela, tamo junto. A resposta para a sua pergunta é sim. Itachi pode fazer isso e já fez inclusive com o Naruto. O nome dessa técnica é Ilusão Demoníaca Miragem do Corvo. Mas veja bem, pro cara cair na ilusão, ele precisa olhar nos olhos dos corvos. Sim. E isso contra um oponente que não precisa nem lutar com os olhos abertos, é bem inútil. O cara pode lutar com a venda. Não, cara, aí não. Aí tá tirando, pô. Absolutamente. Como é que ele vai atacar sem ver? Tanto que quando ele tá, mesmo quando ele se fecha na cúpula, ele cria o terceiro olho pra continuar observando o adversário pra poder atacar, senão ele não vai fazer nada. Todos os Genjutsu do Itachi são de curto alcance, o que significa que os corvos teriam que se aproximar para lançar a ilusão, teriam que chegar perto do Gaara. Isso considerando que o Gaara olharia para os olhos dos corvos. E assim, se aproximar do Gaara, pra quem não tem uma velocidade absurda, é muito difícil, né? Lembrando que Naruto só olhou nos olhos do corvo porque ele é um bocó. Não, também porque ele não sabia que tinha essa possibilidade. E correu. Ele correu evitando contato visual com o Itachi, que ele sabia desse propósito. Olha aqui, ainda tem a cena. Eu acredito que aqui, esse sorrisinho do Itachi aqui, é o Naruto evitando contato visual com o Itachi, tá? O Naruto tem conhecimento que não pode olhar nos olhos do Itachi, então ele corre evitando olhar nos olhos. Mas, infelizmente, o Itachi tem outros métodos. Só mandou um corvo ali mais abaixo da linha de visão e pegou. Feito uma mula lá gritando na direção do Itachi. E mesmo que o Itachi fizesse assim, um monte de corvos aparecesse, lotando o campo de batalha Uma possibilidade. assim, de bichos, o cara pode simplesmente metralhar os corvos com as. Tá, vamos lá, vamos pegar essa situação aqui, porque teve gente realmente que comentou isso lá no meu vídeo, tá? No meu react. Vamos lá. O Itachi, ele poderia fazer isso contra o Gaara? Poderia. Em alguma situação? Poderia. Poderia mandar corvos estrategicamente. E o Gaara sabe dessa possibilidade aqui dele usar Genjutsu pelos corvos? O que é que corvos vão fazer contra o Gaara? Me explica aí. Então, qual é o fundamento que existe em falar que o Gaara metralharia todos os corvos? Porque o Itachi pode lançar 1000, pode invocar 1000 até onde eu sei. Tá? Ele pode invocar vários corvos. Imagina aí, se 100 corvos já é muita coisa, cara. Imagina 100 corvos voando aqui ao seu redor. Você não vai nem saber pra onde vai olhar, não vai nem fazer ideia. Vai ter corvo pra tudo quanto é lado, tá ligado? Vai ter corvo em cima, embaixo, na frente, aí atrás. Não sei se, né? Assim, enfim, vai ter muito corvo e o Gaara não vai saber pra que são aqueles corvos ali. Ele só vai atacar avulso? Uma hora ele vai olhar na direção de algum, mano. Isso é fato, tá ligado? Ele vai olhar, vai ter corvo em tudo quanto é lugar. Pra onde ele olhar, vai ter um corvo ali. Então, como é que ele ia evitar um Genjutsu aí? Ele vai metralhar, primeiro ele já tá tirando que ele vai ter conhecimento, né? Porque ele não tem. Ele não conhece o Itachi. Ele não conhece as habilidades do Itachi. Então não tem sentido ele dizer que vai metralhar todos os corvos pra evitar um Genjutsu pelos corvos se ele nem sabe dessa possibilidade, igual o Naruto. Então não tem sentido, tá ligado? Ele não é onisciente, ele não sabe do futuro. Ele não sabe. Conhecimento é poder em Naruto. O Jiraiya deu a vida dele pra pegar o conhecimento sobre as habilidades do Pain pra passar adiante, pra terem alguma chance de vencer o Pain. Conhecimento é poder, cara. Se você não conhece, você não tem como você se proteger contra aquilo.
Entendeu? Por isso que em Naruto muitos ninjas caem uma vez numa estratégia, mas não cai a segunda. Por quê? Na primeira ele não conhecia, na segunda ele já conhecia. Então ele sabe o que fazer pra lidar com aquilo, tá? Então não tem sentido. Isso aqui eu discordo. Pode me chamar de fanboy aí nos comentários, tá? É novidade pra mim ser chamado de fanboy do Itachi. Pra mim, eu sempre sou chamado de hater do Itachi. Mas aqui eu discordo, mano. Tá dando um conhecimento ao Gaara que ele não tem, tá ligado? Ele não vai se defender do que ele não conhece. É o desconhecido. Chuva de areia ou com balas de areia que vão assim em alta velocidade. Mataria os caras, seria uma massacre. Ia brincar de tiro-alvo com os passarinhos, né? Primeiro que isso aí, mano, pra mim nem acertaria todos os corvos, tá? Mesmo que, vamos dizer aí que ele vai ver corvos vindo na direção dele e vai metralhar sem nem saber o que é. Pra que é? Mano, será que não vai escapar nenhum corvo, cara? Imagina o tanto de corvo pro cara tentar destruir todos, sem nem sequer olhar. Lutar de olhos vendados, tá tirando, pô, tá tirando. Ele não precisaria nem atacar, já que a areia defenderia qualquer ameaça. Olha, pra você não ficar triste, o máximo que poderia acontecer, se acontecesse, é algum corvo cagar no ombro do Gaara. Tá, se um corvo cagar no ombro do Gaara é porque algum corvo foi pra cima. Se algum corvo foi pra cima, outro foi pro lado. Então, ó, só aí já tem o argumento de pegar no Genjutsu. Vinícius Campos. Itachi venceria porque ninguém falou sobre Izanami e Izanagi. Eu falei, vê de novo o vídeo, ok? Seguindo. William Souza disse, poxa, Peter, aí tu errou feio. O cara que venceu o Deidara em minutos, Deidara que vence o Kazekage no deserto, Itachi que venceu o Kakashi. Kurenai vendeu o Kage da Neve, ele vendeu, ganhou dinheiro então, hein? Só se deixou vencer pelo Sasuke. Isso aqui eu não concordo com esse tipo de argumento. Ah, venceu um, então vai vencer o outro. Não, em alguns casos é assim, quando as habilidades são iguais, né? Quando as habilidades são idênticas. Aí dá pra fazer um comparativo. Mas aqui são habilidades completamente diferentes. Deidara é uma coisa, Itachi é outra, tá? Então, uma habilidade pode counterar a outra, mesmo o cara sendo mais fraco. Então, isso aqui, esse tipo de comentário aqui, eu não concordo. Rapaz, William, pô, ele ganhou um dinheiro com o Kage, hein? Quanto custa o Kage? Ó, tem tanta coisa errada nesse comentário aí que eu não sei nem por onde começar. Quer dizer que ficar falando o nome de quem o personagem venceu garante vitória? Não. Então vamos lá. O cara venceu o Rock Lee. Quer um exemplo? Pra mim, ó, vou dar aqui um exemplo claro, na minha opinião, tá? Na minha opinião, o Itachi vence Gaara, ponto. Pra mim, até agora aqui, eu não vi o Peter me convencer do contrário. Pra mim, Itachi vence Gaara, Itachi perde para o Pen, mas o Gaara vence o Pen. Entendeu? Então, não é porque um vence A vence B que vai vencer C. Então, é habilidade contra habilidade. Não é escala de poder igual ao Dragon Ball. É diferente. Venceu o Dozo, venceu o Sasuke, venceu o Kimimaro, venceu o quarto Kazekage, venceu o segundo Mizukage. E a lista continua, não continua? Todo mundo fala do Deidara ter vencido o Gaara no deserto. Mas não se liga que o Gaara só perdeu porque o maluco tava jogando bomba em cima da vila com um monte de inocente. Se você for ver, o Deidara não chegou nem perto do Gaara até que ele quase explodiu a vila inteira. Gabriel Z, vai tomar no c... Itachi é o melhor do mundo. Mano, o Peter tem que voltar a fazer vídeos assim, mano, respondendo comentários. De Naruto. Ok, vai você? Jefferson Queiroz, como que a areia ganha do elemento água que o Itachi manipula? E os caras dizem que é fã do Itachi. Eu não entendi, ele manipula ou não manipula? Ele manipula, né? Mas peraí, você viu o vídeo? Você viu o vídeo, Jefferson, casca grossa? Eu falei de pelo menos 2 momentos em que o cara controlou. Não, aqui eu já expliquei no outro vídeo, mas se você não assistiu, eu vou explicar de novo. Ele não controlou aqui, cara. A areia tava dentro da água, aí foi absorvida pelo Madara, e a areia ficou grudando porque a areia não pode ser absorvida. Aí vem a Mei e fala, se você quiser se livrar da areia, pare de absorver. Ou seja, se o Gaara estivesse controlando, essa frase da Mei não tem sentido. Entendeu? Então ele não tava controlando a areia. Essa mãozinha dele aqui, bonitinha, ó, estiradinha, é pra revelar os selos de selamento que está na areia. Só isso, mano. Só isso, só isso. Pelo menos no Shippuden. Areia molhada, como se não fosse nada. Primeiro contra o Madara, né, no combo com 5 Kages, e depois contra o Urashiki no Essa cena aqui do Urashiki, com essa cena aqui do Urashiki, ele de fato controlou, tá? Mas aqui totalmente diferente, ó. O próprio... Como é o nome dele, cara? Eu detesto esse personagem, mano. Não sei porquê. Eu até esqueci o nome dele, Chojuro. Pra mim ele é o pior Kage que tem ali. Enfim. Ele tá aqui fazendo o serviço de mão dele, né? Ele construiu ali um fluxo de água de baixo pra cima. Olha aquele fluxo de água, tá? Aquele fluxo de água é mais forte do que o próprio dragão de água da Mei. Entendeu? Se o dragão de água da Mei foi suficiente pra arrastar a areia, imagina esse fluxo aqui. Ele arrastou a areia até próximo do Urashiki e o Gaara controlou ali, né? Porque não precisava de tanta velocidade na areia pra ele poder pegar. Mas assim, a areia é afetada, pelo menos a velocidade. Ele pode controlar? Pode. Ele controla a areia lá, mesmo molhada pelo Gengetsu, com óleo. Ele controla.
mas ela perde sim velocidade, isso é fato. Ela perde, nem que seja um pouco de velocidade, mas perde. E o Itachi, ele tem uma técnica na novel chamada, como, cara? Eu acho que é xarope de alguma coisa, mano. Eu vou botar na tela aí pra vocês darem uma olhada. É diferente da água normal. Ela é mais pegajosa, é mais viscosa, é tipo um óleo mesmo. Então ele tem essa técnica que pode sim neutralizar a areia do Gaara. Juro. Presta atenção, Mequetrefe, fala sério. Bem, galera, essas foram as principais dúvidas e comentários desse último Batalha Mortal. Agora eu só vou completar algumas informações sobre a superioridade do Gaara pra vocês ficarem satisfeitos. Eu vi gente falando que não fazia sentido o Gaara vencer o Itachi por ser um oponente de longa distância, sendo que o Itachi derrotou o Deidara, que também luta a longa distância. A diferença aqui é que quando o Deidara lutou contra o Itachi, ele não lutou a longa distância. Deidara é extremamente impulsivo e achou que ia vencer com um só ataque. Ele não subiu em nenhum dos pássaros de argila dele, não pegou distância nem nada. Ele só ficou parado dentro daquele dojo lá, entendeu? A menos de 5 metros do Itachi. Também vi muita gente dizendo que o Gaara não escaparia do Tsukuyomi. Não, sim, é claro que ele não sairia. pegar, já o Gaara perderia se caísse no Tsukuyomi. Disso tudo bem, ninguém tem dúvida. Mas o ponto do vídeo é que o Itachi não conseguiria pegar o Gaara no Tsukuyomi. Não que ele resistiria a ele. Eu mostro escanto da tabela. Olha, isso aqui é totalmente contraditório com o próprio mangá. Contraditório. Pra vocês verem que os genjutsu do Itachi são todos de curta distância. Aí tem aqui dizendo que é curta distância, o usuário lá que ele prende o Orochimaru, né? Ele prende o Orochimaru com esse jutsu aqui. Mas enfim, mano, como é que o Genjutsu é de curto alcance e vai o Sasuke e usa a longa distância? Porque o mangá deixa claro o momento exato da aplicação do Genjutsu do Sasuke, mano. Ele tava muito longe e foi esse momento aí, ó, que eu tô colocando agora na tela. Ele usou nesse momento, isso aí foi a aplicação. Entendeu? Então, se ele usou de longe, sendo inferior em Genjutsu ao Itachi, o Itachi também conseguiria, mano. O Itachi é melhor em Genjutsu do que o próprio Sasuke. Se o Itachi conseguiria aplicar um Genjutsu nessa mesma distância que o Sasuke, esse curto alcance aqui não faz sentido. Ele tá contradizendo o que o mangá demonstrou. Entendeu? Então o databook ele tem que condizer com o mangá. Aí teve gente que comentou, tá usando um furo de roteiro pra justificar. Mano, que furo de roteiro, mano? Você tá tirando? Não tem nada a ver, cara. Furo de roteiro é a obra original se contradizer de alguma forma. Mas não foi a obra original que se contradisse. No mangá, nunca, tá? Repito, no mangá, nunca foi dito que um genjutsu é curto alcance. Só foi dito que você tem que evitar o contato visual pra não cair. Ponto. É isso que tem na obra original. Isso aqui foi escrito? Foi. Mas se o mangá mostra uma coisa, o mangá prevalece, mano. O mangá prevalece, tá ligado? O mangá é a obra original. O que não pode é o databook contradizer o mangá. O databook tem que ser coerente com o que tá ali. Ele não pode falar o contrário. Entendeu? É igual o databook dizer que o Hashirama não tem liberação de Yin. Como diz aí, tô colocando aí pra você. Ele não tem liberação de Yin no databook. Mas no mangá ele usa um Genjutsu. Genjutsu é o quê? Liberação de Yin. Então o que é que tá certo? O databook dizendo que ele não tem? Ou o mangá mostrando que ele pode usar? Fica a dica aí. Estilo de luta totalmente à distância do Gaara dá vantagem pra ele nesse combate. E como já era de se esperar, tinha muita gente que falou que o Itachi selaria a areia do Gaara só de encostar com a Totsuka. Sendo que é dito que ela sela tudo que perfura. O problema é o Itachi perfurar as defesas do Gaara. Mesmo que a Totsuka tenha quebrado inúmeros ossos do Kimimaro, a areia do Gaara já resistiu a ataques muito mais destrutivos, como a rajada elemental do Super Momo. Melhor, ele resistiu a 5 Suzanos atacando simultaneamente com espadas e só rompeu. Resistiu, mas foi mandado longe, hein, cara? Aí, né? Ele bloqueou, mas foi mandado longe aí, hein? Depois de muito esforço deles. E sim, a espada é citada como sendo etérea no databook. Ok. Não só no databook. Não só no databook. No mangá também é falado. É uma arma espiritual. No mangá, tá? No mangá também. Não é só no databook. Isso quer dizer que ela não é feita de matéria física. E ela não é mesmo. Ela é feita de chakra. Cara, não. Ela é um líquido, tá? Ela é descrita como sendo um líquido que sai da cabaça e ela é moldada em uma lâmina. Mas ela não é totalmente feita só de chakra, não. Tá? Não é assim. Ela é, se eu não estou enganado, é saquê. É isso que ela é descrita assim. É um saquê moldado e ela tem essas propriedades de selamento. Mas o mangá fala que é uma arma espiritual. Isso é ponto, mano. Tá lá, tá escrito. Espiritual. Não tem como você contradizer isso, não, mano. Não é só o databook. O mangá tá dizendo lá. É uma arma espiritual. Como é que você vai contra isso, mano? Ah, não é não, porque ele cortou. Mano, ele cortou o Orochimaru, ele perfurou o Orochimaru, mas a serpente atrás só foi atravessada. Onde é que saiu o sangue da serpente? Ah, aquela serpente lá não tem sangue não. Não tem não?
E quando o Itachi cortou a serpente em si, não saiu sangue não? Entende? Então, ali claramente somente atravessou de forma etérea a serpente e perfurou cortando o Orochimaru. Entendeu? Aquilo que está passando por trás da serpente é só a forma etérea. O anime também ilustra isso, da mesma forma que no mangá. No anime fica ainda mais claro, tá? Então, ele claramente ali perfurou o Orochimaru e a serpente atrás dele não foi cortada, ela foi atravessada de forma espiritual, forma etérea. Nada mais e nada menos que isso. Não tem nada de espiritual que atravessa qualquer defesa. Tem. O Susanoo também é etéreo, porque ele é feito de chakra. Não, Susanoo não é etéreo. Susanoo é um chakra materializado. Tudo que é materializado pode ser tocado, correto? Ele é algo físico. Susanoo é físico, não é etéreo. Fora que mesmo que a espada só precise tocar pra selar, o Gaara só precisaria segurar o braço do Susanoo, né, que empunha a espada, que segura a espada, que já estaria resolvido. E enfim, galera, mantendo o que eu falei, o vencedor... Se fosse etérea, o Susanoo não poderia ter sido quebrado, como ele foi. Algo etéreo não pode ser destruído fisicamente. Então como é que o Susanoo é etéreo sendo destruído fisicamente? Não tem como. dessa batalha mortal ainda é Gaara do deserto. Valeu! Mano, eu discordo, tá? Mas é isso. O Peter não me fez mudar de opinião. Não sei se eu fiz você mudar de opinião ou não. Você pode continuar discordando aí. Mas sem atacar, mano. Eu não sou fanboy. Você também não é fanboy. Eu acho que você não é fanboy. Deixa sua opinião nos comentários. E é isso. Tudo bem discordar, tá? Mas é isso. Deixa sua opinião nos comentários. Deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. Vai vir aí mais reacts. E eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Fui.